Olá, investidores! Bem-vindos a este estudo de caso aprofundado sobre o Banco ABC Brasil, ticker ABCB4. Hoje vamos estar realizando ali um mergulho técnico no valuation e na tese de investimento dessa instituição financeira, analisando por que ela se destaca no cenário bancário brasileiro. Esse material foi produzido e preparado pela Tyler Invest para fins meramente educacionais em janeiro de 2026. Então, pode ser que os preços de referência tenham mudado. Disclaimer: antes de iniciarmos, um ponto fundamental. Essa apresentação ela tem caráter estritamente informativo e educacional. Não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. As análises refletem opiniões independentes e seguem princípios de ética e transparência exigidos pela CVM. Lembre-se que investir envolve riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Esse material é preparado ali principalmente para eu investir nas ações que eu compõem ali o meu portfólio. Então, é basicamente o como eu preparo para eu investir, né? Não é para você investir. Serve apenas ali como um estudo. Por que olhar para o banco ABC agora? Nossa tese ela se apoia basicamente em três pilares, tá? A especialização no middle market, que permite spreads que os grandes bancos não conseguem replicar, a âncora do controlador, o banco ABC do Bahrein, né? Que traz solidez global, que é um banco árabe, né? A sigla é Arabian Banking, uma clara simetria de valor com papel negociando abaixo do valor patrimonial, apesar de um ROI sustentável de 15%. Para quem não sabe, a cota ali do Banco ABC hoje está sendo negociada a 0,91 do valor patrimonial, ou seja, teoricamente existe ali um desconto de 0,09, que se representa ali em 9%. Então esse ROI ali, ele não é em cima de um. O ROI, basicamente, que é o Return on Equity, é um ROI ali de aproximadamente uns 16%, 16,1%. O diferencial competitivo, ou moat, como o Warren Buffett costuma dizer, do banco ABC está principalmente ali na agilidade e no relacionamento de longo prazo com os seus clientes. Ele tende a pegar clientes ali de médio porte, né, e manter o relacionamento com eles no longo prazo, ou seja, se a empresa crescer e se valorizar, consequentemente eles vão ter ali uma sinergia no futuro, né? Então eles priorizam ali esse relacionamento, enquanto os bancões ali se perdem em burocracia e focam ali nas empresas de grande porte. O ABC entrega crédito estruturado com velocidade, coisa que o capital médio precisa, né? O empresário médio ali precisa de agilidade. Eles não fazem varejo, ou seja, não atendem pessoa física, que é onde está a principal causa das inadimplências, né? E toda a inteligência ali do banco é voltada para o ciclo de caixa das empresas. Essa personalização ali do banco acaba criando uma fidelidade que modelos automatizados de grandes bancos não conseguem capturar, principalmente pelo relacionamento ali que vai sendo construído, né, entre o empreendedor e o banco. O suporte do Bank ABC acaba sendo vital. Ele garante ali um acesso à funding internacional e impõe uma governança de elite, seguindo padrões de Basileia 3+. Isso acaba elevando o rating do banco e permitindo que ele atravesse ali ciclos econômicos adversos, com uma percepção de crédito superior, mantendo sempre um compromisso de longo prazo com a operação brasileira. Inclusive, para quem não sabe, a subsidiária no Brasil, que é o ABC Brasil, é a melhor subsidiária do banco no mundo inteiro. Eles têm operação em vários países, acaba se destacando, né? É um dos poucos bancos estrangeiros que conseguiu sobreviver no nosso mercado turbulento. Então isso aí já... Lembrando que não é garantia, né? O passado não é garantia do futuro, mas isso já mostra uma resiliência, visto todas as crises que a gente já passou no Brasil, e o banco segue firme e forte. Bom, vamos falar aqui do ponto principal, que é o valuation. Primeiro, o valor do patrimônio, né? O preço sobre o valor patrimonial. Entrando na parte técnica, olhando para o preço sobre o valor patrimonial, com um valor patrimonial de 26,50 e um ROI projetado de 15,5%. O preço justo patrimonial deveria ser cerca de 29,42, considerando ali o custo de capital de 14,5.
O mercado atualmente ignora essa criação de riqueza, o que acaba nos oferecendo ali uma oportunidade de entrada abaixo do valor intrínseco, né? Claro que já mudou um pouco, né, essa questão do valor patrimonial. Hoje o banco negocia ali a cerca de R$ 24, então acaba diminuindo o spread ali, a margem de segurança. Infelizmente, né? Subiu bastante os mercados ali. Agora, a segunda parte, a máquina de lucro, né? Sobre a ótica ali do lucro, o Banco ABC ele negocia 5,7 vezes o seu preço-lucro, ou seja, em 5,7 anos, que vai dar ali 5 anos e 7, 8 meses, você recuperaria, através dos lucros do banco, o valor dele, né? Isso traz um desconto severo frente à média histórica de 7,5%. Ou seja, ali tem uns 20% de upside, 20, 30% de upside, apenas com base no PL histórico do banco. E o lucro por ação projetado é de 4,40 para o próximo ciclo. A normalização ali, né? Caso a gente volte para a média histórica do banco de 7,5, isso levaria o banco ali para casa dos R$ 33. Então, a gente já começa a ver que começa a ficar mais interessante. Acaba sendo uma margem de segurança considerável, né? Mas lembrando que a gente não pode olhar muito para o passado, como sempre, né, na vida. No mercado financeiro, a gente tem que olhar para o futuro e esperar que o passado se mantenha, né? Porque no Brasil até o passado acaba sendo incerto. Mas eu acredito que seja um banco ali para negociar tranquilamente a 10 vezes o preço-lucro, né? Visto a qualidade ali do banco, da governança corporativa, dos CEOs e também, principalmente, pelo fato do seu controlador, né, ser um banco grande ali na Arábia. Agora vamos falar aqui de dividendos, né? A gente está com um dividend yield projetado ali de 7,3%, com um payout ali de 40%. O banco está entregando ali cerca de 25% de payout. Como a gente tem um lucro por ação projetado de 4,40, caso o banco pague ali cerca de 40%, que é a média dos bancos, a gente multiplica isso por 0,4, daria ali R$ 1,76 por ação, né? Lembrando que é um lucro por ação projetado, consequentemente acaba sendo um dividendo por ação projetado também. Se a gente pegar ali a métrica do Decibazin, né, de 0,06%, eu em particular eu não estou considerando mais 0,06, estou considerando 0,08, mas por 0,06 o preço teto ali teria de 29,33, né? Agora se a gente pega ali os mesmos 1,76 e a gente exige um prêmio maior, né? Devido a NTNB estar pagando ali IPCA mais 6, 7, 8, então a gente tem que considerar ali um dividendo de 0,8, né? 0,08. Então a gente dividiria ali por 0,08 e a gente teria um preço teto ali de cerca de R$ 22, né? Então a gente não teria margem de segurança, visto que o banco está sendo negociado a R$ 24 aproximadamente na data e no horário da gravação desse vídeo. E o foco em crescimento, né, cerca de 60%. Então não, é uma tese meio que de crescidendos, né? O banco cresce e acaba distribuindo dividendos. Não é um grande case pagador de dividendos no curto prazo, mas o lucro líquido do banco vem crescendo constantemente, parece uma linha reta. E esse é o gráfico do lucro líquido do banco, né? Começando ali em 2009, saímos de 151 milhões para aproximadamente quase 1 bilhão, né, nos últimos 12 meses ali. Então a gente tem um crescimento ali de cerca de 8 vezes o lucro em cerca de 13, 14, 16 anos, né? Então em 16 anos é como se ele tivesse crescido 50% o lucro ano a ano. Então, consequentemente, o dividendo ele tende a acompanhar esse crescimento também. Por isso que é um banco ali que passou bem, inclusive pela pandemia, né? E como a gente pode ver, até mesmo por 2016, 2015, 2014, o banco crescendo o lucro enquanto havia quebradeira no Brasil, né? Então isso só mostra e reforça a resiliência do banco. É um dos gráficos mais bonitos de crescimento de lucro líquido que eu já vi analisando empresas. Então acredito aí que seja uma boa oportunidade, pelo menos para mim, tá? Eu tenho ações do banco, comprei um pouco mais e agora estou trazendo essa tese de investimento aqui para vocês no canal. Bom, dando sequência, vamos ao primeiro risco, né? A ciclicalidade ali do crédito, como nem tudo é flor na vida. O primeiro grande risco acaba sendo o crédito corporativo, né? Que acaba sendo um termômetro da economia.
com juros mais altos, mais elevados, acabam pressionando ali os tomadores e podem comprimir o spread líquido, ou seja, diminuir a quantidade que o banco ganha por dinheiro emprestado, né, por unidade monetária. Se o banco, a cada R$ 100, ele ganhava 110, né, então provavelmente ele vai estar, a cada R$ 100, ele vai estar ganhando 101, 102 devido ali à alta da taxa Selic, né? Porque o banco não pode, poder ele pode, né? Ele tem que cobrar mais do que a taxa Selic, mas ele não pode subir muito quando os juros estão altos, porque isso acaba esmagando o empreendedor e aumentando a taxa de inadimplência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso exige mais provisões, né? E acaba impactando diretamente o lucro líquido, porque daí ele por correr mais risco, ele tem que deixar mais dinheiro provisionado para casos de inadimplências. A Selic caindo acaba sendo positiva aí para os bancos, diferente do que a maioria fala no mercado. Agora o risco 2, né? O middle market, ele é bem rentável, mas ele é sensível, é a economia real, né? E as empresas de médio porte são as primeiras que sofrem com a restrição de liquidez, né? Quando o governo está tirando dinheiro do mercado. E como que o governo tira dinheiro do mercado? Subindo a taxa Selic para diminuir a inflação, o que acaba trazendo ali uma desaceleração da economia e, consequentemente, os empreendedores acabam sofrendo, fazendo ali com que às vezes não paguem suas contas, o que pode aumentar o nível de inadimplência, consequentemente gerando prejuízos pontuais para o banco. Terceiro risco. Aqui é um risco que ele existe, mas não é impossível, mas é improvável. Mas a gente não pode ignorar o risco geopolítico. Como o controlador tem sede no Bahrein, instabilidades no Oriente Médio ali podem acabar afetando o custo de funding global do grupo. Além disso, embora improvável, como eu mencionei, uma mudança na estratégia global da matriz poderia levar a uma redução do suporte ou uma alteração na política de dividendos. Se bem que uma alteração na política de dividendos exigir que o banco pague mais dividendos acaba sendo positivo para os acionistas, né? Visto que a gente vai receber mais dividendos. Porém, isso acaba interferindo direto na gerência do banco. Não existe casos grandes assim ao longo da história do ABC de interferência, mas a gente tem que levar isso em conta, né? É sempre bom a gente mensurar ali todos os riscos possíveis. Agora, cenário de sobrevivência, caso tudo dê errado, né, o custo de capital seja ali de cerca de 16%, crescimento perpétuo 3%, e o ROI 13%, o banco estaria destruindo valor. Por isso, o preço justo cairia para 13,31. E esse aí é um cenário ali, de fato, de sobrevivência, né? Como se fosse o piso ali da liquidação da tese, caso o cenário macro brasileiro acabe se deteriorando muito, né? E a gente sabe que 2026 vai ser um ano de eleição, então é meio complicado. Em 2027 a gente tem que ter um aperto ali por parte do governo, né, em relação ao corte de gastos. E aí, se as coisas piorarem, o pior cenário não dá para dizer, né? Porque sempre pode ser pior do que a gente espera. Mas ali, o meu preço base ali, caso as coisas piorem muito e fique muito feio e a inadimplência suba bastante, aí o meu preço base ali, preço piso, seria na casa dos 13,31, tá? Cenário 2, normalização, né? O banco manter ali o ROI de 15%, o custo de capital na casa dos 14,5%, que basicamente é o custo de capital do banco, é a taxa Selic, visto que ele emite CDB, né, para se capitalizar e emprestar esse dinheiro, né? Então ele só teria um spread ali de 0,5% entre a rentabilidade e o custo de capital e um crescimento perpétuo G de cerca de 5% acima da economia brasileira. O preço justo ficaria na casa dos 27,89, tá? Que seria basicamente o nosso cenário atual, né? O ROI do banco está mais ou menos nessa casa, só que a gente tem que lembrar que ele está sendo negociado a 0,90 valor patrimonial, né? Então o ROI atual é cerca de 16% ali, 16,5%. Então ele tem um spread ali de cerca de 2% entre o ROI e o seu custo de capital, logo o banco não está destruindo o valor, né? Mas a gente tem que ficar bastante atento no ROI. É que o cenário 3, que seria o estado da arte, né? O cenário de execução perfeita ali, o cenário bull case, com queda estrutural dos juros e uma expansão agressiva
por parte de ceder crédito, né? O que não é o perfil do banco. O banco é bem conservador e acaba sendo positivo, né? Visando que o middle market é um pouco mais arriscado, o banco ser conservador não é negativo, é algo positivo. O ROI poderia chegar ali na casa de 17, 18%, o custo de capital caindo ali para cerca de 13%, né? Então a gente teria um spread ali de 4% e um crescimento perpétuo G de cerca de 6%. E aí o nosso preço justo ele salta para cerca de 41,64. Então, caso o Brasil melhore e as empresas consigam se desalavancar, prolongar suas dívidas, né, tomar mais dívidas ali com um cenário mais estável, a gente pode ter um grande upside aí, né? Mas lembrando que esse cenário aqui é o cenário do execução plena ali, a perfeição. E a gente sabe que no mercado a perfeição não existe, né? Então, a nossa faixa justa ali seria na casa entre os 28 aos 31. Eu não considero o primeiro cenário, né? O cenário de 41 com 64, mas algo intermediário, nas casas do 31,14, R$ 32 ali por ação. Hoje o banco está sendo negociado ali a 24,85, né? Inclusive teve um gapzinho de alta ali, no dia subiu 2%, 2,30%. A gente teria ali, caso fosse na casa dos 32 ali reais por ação, ainda aí uma alta ali de cerca de 29%, né? Mantendo o cenário base ali, normalização e as coisas se ajeitando. Não é uma grande margem de segurança, vis-a-vis que o meu preço teto ali é na casa dos R$ 28. R$ 28 a gente teria uma margem de segurança ali de 11% apenas, né? O ideal é guardar ali umas quedinhas, né? Torcer. Eu confesso que eu tô torcendo para as ações do banco cair para mim conseguir aumentar a posição. A última vez que eu comprei foi aqui em outubro. Aí em dezembro eu comprei mais um pouco, então 22,60. Paguei na casa dos 20,50 e agosto ali na casa dos 19,80, né? Então meu preço médio hoje ele deve estar na casa dos 21,33 aproximadamente. Então eu tô aí com um upside de cerca de 16%, né? Mas lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro. E esse vídeo, ele não é uma recomendação de investimento. Espero que você tenha gostado. Considere se inscrever no canal para não perder atualizações. Eu pretendo trazer ali pelo menos um vídeo por semana. Para quem não sabe, eu tô sem internet, né? Minha internet vai chegar aí na semana que vem. E assim que chegar a minha internet, eu tento manter uma frequência ali de vídeos dia sim, dia não. Se quiserem algum estudo de caso aí, deixem nos comentários que eu vou estar analisando com carinho, tá? Pensando aí. E quem sabe a gente traga aí um estudo de caso de uma sugestão de vocês. Eu sou o Tyler, muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até o próximo vídeo.